Você é muito bem-vindo nessa casa, nesse lugar. Você é convidado a ser igreja conosco. Esse prédio aqui não é a igreja. Eu costumo falar muito isso. Esse prédio é só um prédio. A igreja, quando termina o culto e nós vamos embora, isso aqui não é mais uma igreja. É um prédio. A igreja continua na casa. Continua nos nossos lares, na nossa família. Continua quando está tudo bem, continua quando está tudo errado também. Quando a gente está com luta, a gente continua sendo igreja. Amém? E a gente continua precisando uns dos outros. A gente continua querendo crescer juntos. Amém? Então, irmão, não fique vinculado com o culto de domingo apenas. A gente fica naquela história de vou no culto domingo, e às vezes a gente espera muito o culto de domingo, que a gente vem e se sente, parece que Deus recarrega as nossas energias para a gente viver o restante da semana. E na verdade eu tenho falado muito que a igreja não é isso. Nós não podemos usar o culto como um carregador de baterias. A gente vem aqui e é recarregado para poder aguentar tudo que vem durante a semana. Não. Nós buscamos a presença de Jesus todos os dias da nossa semana, nos encontramos com Ele todos os dias Ele nos derrama algo sobre nós, que nos recarrega as energias, e nós nos reunimos no domingo para agradecer e celebrar o nome dEle, por tudo aquilo que Ele fez durante a nossa semana. Amém? Esse é o conceito de igreja, é assim que nós devemos caminhar. E claro, durante a semana vai ter muita luta, vai ter muito perrengue, vai ter muito problema, e é nesse momento que nós temos a maior oportunidade de ser igreja. Porque se você olhar para o lado, talvez você veja pessoas que você não conhece, talvez você não sabe nem o nome, e outras talvez você conheça bem. Mas aquelas pessoas que você não conhece, que você não sabe o nome, ou que você sabe o nome e até já viu, mas não tem intimidade, você vem aqui no domingo e está tudo bem. Todo mundo se cumprimenta, a gente dá a paz do Senhor, se abraça, de repente até pergunta como é que foi a semana, tudo meio superficial. Aí chega na terça-feira, na quarta-feira, você está passando por um mega problema. E aquela pessoa que você deu o oi, o abracinho, e conversou 5 minutos ali, ela não sabe o que você está passando. E você não tem intimidade para chamar ela e pedir ajuda. Ou muitas vezes também é orgulho que não deixa a gente fazer essas coisas, né? Mas, como igreja, nós temos que destruir essas estruturas de orgulho e de separação. Nós temos que caminhar juntos. Porque você está passando por um problema na quarta, que talvez alguém que está aqui nesse lugar já passou por esse problema e consegue te ajudar. E talvez essa mesma pessoa, na quarta mesmo, ou na quinta, ou na terça, ela está passando por um problema diferente, que você pode ajudar. Mas você se resume em vir no culto domingo. E aí você não consegue ser ajudado, e você também não consegue ajudar. E Jesus não nos chama para viver uma vida olhando no espelho. Porque no espelho o que eu enxergo? Eu mesmo. Jesus não me chamou para estar olhando no espelho o tempo todo. Não, Jesus chamou para nós vivermos em comunhão e em comunidade. Como o Bruno falou no começo. Deus nos criou para nos relacionarmos. Você quer um maior exemplo? Eu tinha que falar da mensagem da oferta, mas nem consegui entrar ainda. Você quer o maior exemplo de que Deus quer que você se relacione? Quando o homem pecou lá no jardim, expulsou o homem do jardim, não foi? O homem pecou e Deus expulsa o homem do jardim e fecha, para que o homem não tenha acesso mais à árvore da vida, para que não coma da árvore viva eternamente. Mas eu pergunto para vocês, qual foi a maior penalidade que o homem teve quando ele foi expulso do jardim? Será que foi não poder comer da árvore da vida? Será que foi não ter mais todo aquele jardim maravilhoso? Eu penso, irmão, que a maior penalidade que o homem teve quando ele foi expulso do jardim por causa do seu pecado foi que ele perdeu aquele momento na viração do dia em que Deus vinha e falava com ele. E quando Jesus veio e morreu por nós, Ele nos restaurou e nos reconciliou com Deus. Porque a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo.
Então Deus criou o homem para se relacionar, criou o homem para relacionamento. E aí às vezes a gente está caminhando dentro da igreja e tentando viver uma vida de cristão sem relacionamento. A gente tem que se relacionar. Nós todos temos que fazer isso. E todos nós somos tentados, irmão, a ficar na frente da TV, sentado olhando Netflix o dia inteiro. Sem relacionamento, sem estar uns com os outros. E tudo, irmão, que o diabo quer nos separar, é nos tirar da comunhão uns com os outros. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Então aqui nós vamos viver, eu creio em nome de Jesus, cada vez mais uma vida de comunidade. Uma vida onde a gente caminha junto, onde a gente tem as coisas em comum, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Os perrengues nós vamos dividir, amém? Deixa eu liberar as crianças aí, pelo amor de Deus. As mães estão só por esse momento. Cadê as crianças? Venham para cá para nós orar. Eu comecei a ver que as mães estavam com cara de aflito e eu não estava entendendo por quê. As mães estavam com cara de aflitas e eu não estava discernindo. Quando eu falei que ia chamar as crianças, eu percebi a aflição no rosto da professora. Meu Deus. Estão todos aqui? Vamos orar? Amém? Estenda suas mãos aqui para as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por cada um desses pequeninos, Senhor. Teus filhos, aqueles a quem o Senhor tem cuidado, aqueles a quem o Senhor tem abençoado, Pai. Nós colocamos eles diante do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor ministre aos corações deles nessa noite, Pai. Nós sabemos que tem uma porção dos céus preparada para eles nesse tempo, Pai. E nós te pedimos, Senhor, derrama do teu poder, derrama, Senhor, da tua graça sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que seja uma noite especial deles contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe e dá graça também para as professoras, Pai, que possam ser usadas por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmão, vamos fazer o nosso momento de oferta antes de começar na palavra aqui. A nossa vida, irmão, ela está nas mãos de Deus. Eu vou falar muito sobre isso hoje. Eu já falei para vocês, eu sou muito avesso de dar título nas mensagens. Não gosto muito. E às vezes eu escrevo um monte de coisa lá, e Deus, os guris ficam me pedindo aí o título da mensagem, né, para colocar no card, para colocar no YouTube lá, para colocar no Instagram. E daí eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Qual vai ser o título? Porque eu falo tanta coisa quando estou aqui, que às vezes eu não consigo resumir tudo numa coisa só. Porque às vezes eu falo uma coisa, depois falo outra, depois falo outra, depois falo outra. E daí no fim você, não, quero resumir o que o pastor falou em uma frase. Não dá, irmão, não consigo. Mas sabe por que eu fico um pouco feliz desse meu jeito assim, de pregar? Porque, claro, né, eu não estou dizendo que chega perto e nem é isso que eu quero dizer. Mas quem prega assim é o Luiz Hermínio, né? Ele fala assim, meu Deus, ele falou um negócio muito legal. Meu Deus, ele falou um negócio muito legal. Meu Deus, olha isso aqui que ele falou, cara. E depois chega no final, o que ele falou? Você diz, não, assim, resumindo, eu não sei, mas ele falou isso. Mas é bastante pretensão minha me comparar com o Luiz Hermínio, né? Que Deus me perdoe. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Vou falar um texto para a gente falar sobre oferta aqui. Na verdade não é para falar sobre oferta, para ter esse momento da oferta, né? Mateus capítulo 6, versículo 25. Uma palavra aqui de Deus para nos tranquilizar em relação à nossa vida. Porque nós andamos às vezes com muitas preocupações no nosso dia a dia. Em Mateus 6, versículo 25, diz o seguinte. Porque a gente está, quem aqui não está preocupado? Quem está preocupado com situações financeiras? Vamos ver. Eu também, gente. Estou aqui com a mão levantada, eu também estou. A gente fica, irmão, a gente fica preocupado por situação financeira. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é uma situação de saúde. A gente sempre tem uma preocupação. Por que nós sempre temos uma preocupação? Porque nós entendemos o senso de que nós temos que dar conta de algumas coisas. Isso envolve senso de responsabilidade. Então a preocupação, ela não está tão errada. O problema é quando essa preocupação, ela preenche o nosso coração e nos tira a paz de entender que
Agora o título da mensagem. Jesus é a resposta para tudo. Jesus sempre vai ser a resposta para todas as coisas. Amém? Então, Mateus 6, versículo 25 diz assim: por isso digo a vocês, aqui quem está falando é o próprio Cristo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Quando ele fala nem com o corpo, eu pensei que ele ia falar para a gente não se preocupar se está muito gordinho, mas está falando com relação ao que irão vestir, né? Então talvez a gente tenha que se preocupar com se nós estamos muito gordinhos. Amém, irmão? Eu me preocupo. Talvez não faça o que deveria fazer, mas eu me preocupo. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha Jesus perguntando, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou, uma palavra mais fácil, poderia acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo ou no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bom, deixa eu te falar uma coisa que às vezes a gente esquece. O Pai sabe tudo o que você precisa. Essa questão de o Pai sabe tudo o que a gente precisa, ela deveria nos deixar tranquilos. Mas sabe por que às vezes a gente fica nervoso? Porque a gente vê que Ele não está dando tudo o que a gente quer. E esse é o grande problema. Porque a Bíblia não diz que Deus sabe que Ele vai nos dar tudo o que nós queremos, mas sim tudo o que nós precisamos. E muitas vezes eu estou querendo algo, ou estou achando que eu preciso de algo, e Deus não está me dando, é porque bem provável eu não preciso daquilo. Mas eu não estou conseguindo enxergar o que eu de fato preciso. Só que para enxergar o que eu de fato preciso, precisa ter alinhamento do meu propósito com o propósito de Deus, do que eu estou querendo para a minha vida, do que eu estou querendo fazer e caminhar com aquilo que Deus tem para mim. Então eu fico nervoso e ansioso, porque eu quero que Deus me dê as coisas do jeito que eu quero. Sabe como que é o nome disso, irmão? É mimado, você é mimado. Eu sou mimado, nós somos mimadinhos. E a gente quer que Deus faça as coisas para nós do jeito que a gente quer. E eu sei que tem gente, talvez na internet, está até falando isso. Mas a verdade é que Deus não vai fazer o que você quer, irmão. Ele vai fazer o que Ele quer. E com certeza, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa capacidade de enxergar as coisas é muito pequena. Por isso que Ele diz, o meu pensamento não é o pensamento de vocês. E o meu caminho não é o caminho de vocês. Porque assim como os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês, assim o meu caminho é mais alto do que o caminho de vocês. Só que nós queremos que Deus dê esse caminho ao nosso caminho. Ele não vai fazer isso. Não vai. Ele está nos chamando para a gente subir e caminhar na altura daquilo que Ele quer fazer. Amém? Então nós não devemos ficar ansiosos. O Pai sabe tudo o que nós precisamos. Amém? Então fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Amém? Vamos fazer a oferta, gente? Vocês querem ofertar aqui nessa casa? Ó, tem um gasofilácio aqui. Tem o Pix ali em cima. Tem a maquininha lá atrás. Se você quiser fazer uma oferta, um dízimo, fique na liberdade. Esse é um momento maravilhoso. Você pode semear. Ah, mas eu não gosto de dar o dinheiro na igreja. Não é sobre dar dinheiro na igreja, irmão. Ninguém leva R$1 desse aqui que a gente está fazendo aqui. Pelo contrário, todo mundo coloca dinheiro nessa obra. E também a questão da oferta, o dízimo não tem muito a ver com dar dinheiro para a igreja, e sim com devolver para Deus aquilo que é dele. Aquilo que Ele colocou como princípio para me limitar
também na minha mimadice. Porque eu posso ser mimado e achar que tudo é meu. E Deus diz, não, essa parte aqui você não vai tocar. Então a gente precisa entender e ter maturidade, né? Mas sobre a igreja, irmão, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer. Tem muitos planos. Por exemplo, um plano nosso é colocar o ar-condicionado. Eu vejo a cara de vocês que vocês estão com calor. Tá no semblante de vocês, não. Vocês não precisam me falar isso. Entendeu? Eu também estou com calor. Mas vocês ainda podem vir de bermuda, né, gente? Eu também posso vir de bermuda, mas se eu vir de bermuda, irmão, muitos vão olhar e vão dizer que agora acabou mesmo. A igreja da porta larga. O pastor vem pregar de bermuda. Às vezes as pessoas já não gostam, o pastor usa a calça meio apertada. Imagina se o pastor vier pregar de bermuda. Aí é o apocalipse, né? Aí os irmãos vão dizer, não, Jesus pode voltar que se perdeu tudo. O pastor está pregando de bermuda. Então eu fico um pouco, como é que é a palavra que se diz? Constrangido, obrigado, de vir pregar de bermuda. Então eu nunca fiz isso. Mas vocês podem vir de bermuda, viu? Fiquem à vontade. Está liberado bermuda aqui nessa igreja. Para os homens, ser menos religioso no verão é bom, porque daí pode vir de bermuda, né? Mas as irmãs, elas gostam da religiosidade na hora do calor. Porque elas metem o coque, né? Lá em cima, e daí fica a irmã do coque. Daí está dentro do padrão religioso e tá bom para o calor, né? Então, tá liberado o coque também, viu, irmãs? Porque as irmãs aqui da igreja, a igreja, vocês veem que tem luz, tem um monte de coisa. Daí as irmãs, às vezes elas tentam ser disruptivas da religião, daí estão tudo com os cabelos soltos. Não, pode fazer o coque também, irmã. Aqui também pode o coque, tá? Pode vir de bermuda e também pode o coque, amém? Isso tudo que eu falei foi só para dar tempo de vocês fazerem a oferta, viu, gente? Espero que vocês façam a oferta. A gente comprou aqui para cima uns vidros, que vai ser a parede para o Kids. A gente já está fazendo o Kids lá em cima, né? As irmãs foram na fé mesmo, né? Em nome de Jesus. Mas a gente vai fechar aqui com vidro. É bem caro, viu, gente? Isso aqui não é barato. Fazer vidro temperado aqui é... Imagina... Não é? É porque é temperado, né, William? Daí o sazão é caro. O vidro temperado é caro aqui. E nós queremos fazer muitas coisas. A gente quer botar ar-condicionado. Eu estou começando a achar que precisa de mais um ventilador ali no meio. Porque eu acho que ali onde o Matheus está não pega vento. E aqui também não sei se pega muito, né? Então talvez fosse legal ter mais um ventilador aqui. E mais um ventilador ali para pegar aqui no meio, né? Viu, William? Aí vamos. Passa para a Jéssica lá, que libera os pagamentos. Já pede mais 2 ventiladores aí, ó. Quem acha que precisa de um ventilador para aquele canto e um ventilador ali para o meio? Vamos ver. Aí. Ainda bem que vocês ofertaram bastante, aí eu creio, em nome de Jesus. Ó, a Erika já quer que eu pergunte quem quer ofertar um ventilador. No último culto staff, o William levantou, não, eu vou botar 2 ventiladores lá no quinto. Meu Deus, cara, olha isso aí. É disso que a gente está falando. Tô brincando, irmão, tô brincando. A gente vai fazendo como dá, se tem dinheiro a gente faz, se não tem, a gente não faz. O que importa é que nós estamos falando de Jesus aqui. O nome de Jesus vai ser glorificado, com calor ou sem calor. Amém? Como diz o irmão Noé, não podemos reclamar que se fosse para o inferno ia ser muito pior, que é bem mais quente. Né, Noé? O fogo arde, né? Não. E a morte eterna, né? Então é bem pior. Amém, gente? Deixa eu seguir aqui. Antes de entrar na mensagem, eu quero compartilhar mais um texto sobre essa questão para você ficar mais em paz ainda. Mateus 10, versículo 28 ao 31, diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Estão todos contados. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que 2 pardais. Amém? Se Deus não deixa que caia um pardal sem o consentimento dele, por que você acha que vai acontecer alguma coisa que Deus não está no controle? Às vezes a gente se preocupa, irmão, e a gente se fica atribulado. Parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus não está no controle mais da situação. A gente olha e pensa, meu Deus, olha isso aqui que eu estou vivendo.
E às vezes a gente entra mesmo, irmão, num lugar de caos na nossa vida. Ah, Deus me colocou aqui. Às vezes não foi Deus, às vezes Deus só deixou a gente agir e a gente se colocou naquele lugar de caos. Mas não significa que por nós estarmos naquele lugar de caos, Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Porque Deus gosta de colocar caminho no meio do deserto. Ele gosta de pegar os lugares áridos e colocar neles rios. Deus gosta de pegar coisas impossíveis. Porque aí agora eu vou fazer uma frase bem coach aqui, irmão. Bem coach mesmo, tá? Que é no impossível, né, tem pouca concorrência. Isso é muito coach. Ainda bem que é Deus só que faz isso, amém? No impossível tem pouca concorrência. Deus faz as coisas no impossível porque é só Ele que pode fazer. Ninguém mais pode. Então às vezes Ele deixa a gente trilhar o nosso caminho porque a coisa vai ficando feia mesmo. E aí agora, meu Deus, preciso de um apoio, de um auxílio. E só de Deus, é só a Deus que eu posso recorrer. Então o que Deus está dizendo aqui para nós? O que Jesus falou? Então, irmão, nossos cabelos estão contados. Nossos cabelos estão contados. Então não tema. Vai dar certo, irmão. Não sei quando, em algum momento vai dar certo. Nem que seja no último dia, quando nossos olhos se fecharem para essa vida e se abrir para a eternidade. Aquele irmão que canta, cadê o Brian? Como é que é o nome daquele irmão cego que canta? Que fala, não, batera. Hã? Clayton. O Clayton. Clayton, né? Clayton. Que ele tem um testemunho lindo, ele é cego de nascença. Daí ele canta e toca, né? E daí ele diz, uma vez eu vi no vídeo dele, ele dizendo assim, irmão, eu nunca vi, eu nunca enxerguei. Desde que eu nasci, eu nunca enxerguei. Daí ele fala, mas sabe o que é maravilhoso? Ele diz, o que é a coisa mais maravilhosa? É que no dia que os meus olhos se abrirem, a primeira coisa que eu vou ver vai ser o meu Senhor. É sobre isso, gente. É sobre isso. Não importa o que a gente está passando, irmão. Algum momento nós vamos abrir os nossos olhos e nós vamos ver Ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é uma palavra que diz que você não vai passar por problema, ou que se você pedir uma coisa, se ela é o que for, Deus vai dar. Não, irmão, é que mesmo se você passar por todos os problemas, aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Você vai abrir os seus olhos e você vai enxergar Ele. E ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Essa é a nossa esperança. É debaixo disso que nós vivemos. Amém? Deus está no controle das nossas vidas. Hoje, quando eu estava orando sobre a mensagem, eu me lembrei de uma coisa. Como, às vezes a gente, irmão, você está vivendo uma coisa hoje na sua vida, tá? E às vezes você está sem perspectiva. Ou você pensa, não, minha vida é isso aí mesmo. Ou até a sua vida está muito boa. Você fala, não, que bom, minha vida está bem. E você não entende que de um dia para o outro, ou de uns meses para outro, a sua vida pode mudar completamente. Eu estava lembrando, dia 19 de fevereiro de 2023, 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, né? Acho que dia 19 vai ser quarta ou terça ali dessa semana. Vai fazer exatamente 2 anos. A gente estava na outra igreja, e aí foi um pastor pregar lá. Esse pastor, ele era o administrador da igreja Zion, do Zé Reache lá, sabe? Aí ele era o cara que administrava toda a igreja. E daí ele veio pregar ali na igreja. E aí eu era o cara que levava e trazia e cuidava dos caras que a gente convidava para a igreja. Aí, César Bianco, o nome do cara. Agora ele até tem um ministério dele. Daí ele veio pregar na igreja, numa conferência que tinha ali. E eu fiquei responsável de levar ele no shopping para tomar um café depois da reunião. A gente almoçou lá e tal. E depois eu fui levar ele no shopping, porque foi no culto da manhã isso, né? Que ele pregou. Aí a gente almoçou na igreja, depois a gente foi para o shopping, porque um pastor de uma igreja lá de Sapiranga ia vir buscar ele, porque ele ia pregar nessa igreja de Sapiranga à noite. Beleza, fomos no shopping ali, sentamos, tomamos café. Daqui a pouco chegou esse pastor da igreja de Sapiranga.
E aí ele sentou com a gente, estava tomando um café, estava conversando, estava explicando para o César Bianco que ele, na verdade, ele tinha saído da antiga igreja dele, tinha aberto uma igreja nova. Estava contando assim, que o César Bianco achou que ia pregar numa igreja e no fim ele ia pregar em outra. Estava dando um overview para ele, assim, do meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Porque ele ia para uma igreja e agora ia para outra. E aí ele sentou na minha frente e ele estava conversando com o César Bianco. Daqui a pouco ele tomando um cafezinho assim, esse cara é bem profeta, esse pastor. E daqui a pouco ele fez assim, segurou o café assim, olhou para mim e falou assim: a tua vida está mudando. Deus está mudando a tua vida. Tudo que tu vivia vai ser diferente agora. Tanto ministerial quanto profissional. Não sei, a tua vida está dando um 180. Ela está indo para um caminho que tu nem imaginava. Beleza. E assim, no meio de um café, irmão. E ele terminou de falar e tomou o café e seguiu falando com o César Bianco. Eu falei, cara, que loucura isso daqui, cara. Do nada. Do nada. Mas isso foi dia 19 de fevereiro. Dia 30 de janeiro tive um momento muito impactante com Deus. Lá em Alphaville, quando o Luiz Hermínio estava pregando também, Deus me sacudiu e mostrou que eu não tinha mais escolha. Basicamente foi isso que Deus falou lá em Alphaville. E daí ele falou assim para mim, dia 19 de fevereiro: Deus está mudando a tua vida totalmente. E eu não tinha expectativa nenhuma, eu não imaginava nada do que ia acontecer na minha vida dali para frente. Aí depois a gente teve outras palavras ali em abril também. Inclusive uma das palavras que a gente recebeu em abril está ali no colinho da Jéssica, né? Foi uma das palavras que a gente recebeu. E realmente, a minha vida mudou completamente. Bom, tipo, que nem a gente está aqui na igreja, né? Isso aqui não passava pela minha cabeça. Eu nem imaginava isso daqui. E você acha que eu queria? A Jéssica, ela tem uma frase bem legal. Ela diz assim, ó: eu não queria ser pastor, eu queria estar em Paris. Porque a nossa carne deseja esse tipo de coisa. Mas Deus sempre tem um plano diferente para nós. Deus sempre quer uma coisa diferente que a gente não queria muito. Então, irmão, você está vivendo uma vida hoje. Mas esse pode ser o tempo que Deus vai virar a sua vida para um outro lugar. Para uma outra direção. Você não sabe, como a Bíblia diz, assim como você não sabe como se formam os ossos dentro de uma mulher, dentro da mãe, né? Nós não sabemos o caminho de Deus. Você está preparado para receber essa palavra? Talvez você não faça ideia de onde você vai estar daqui a 2 anos. Talvez onde você pensa que você estaria daqui a 2 anos é completamente diferente do lugar onde Deus vai colocar você. Aí você vai pensar assim, mas eu não tenho capacidade. Não importa, irmão. Você acha que Deus está preocupado com a sua capacidade? Você acha que Deus está preocupado com as suas habilidades? Pelo contrário, quanto menos capacidade você tiver, mais impossível fica. E aí Deus gosta do impossível. Quanto menos indício der, você está preparado para isso, irmão? Tem umas coisas que Deus já falou para nós aqui como igreja. E eu não esqueço dessas coisas que Deus falou. E eu creio que Deus vai fazer. Deus é poderoso, irmão, para abrir um caminho no meio do deserto. Eu nunca vou me esquecer o dia que a Luana e o Fábio estavam ali naquele mesmo lugar ali. E Deus falou para mim de forma muito clara que o Fábio vai ficar irreconhecido. Lembra disso, Fábio? Deixa eu orar por ti, cara.
Nós não sabemos o que Deus pode fazer conosco, gente. Você não sabe o que Deus pode fazer. Não menospreze o que Deus quer fazer, não menospreze. Nossa vida está nas mãos dele. Sua vida está nas mãos dele. Levanta a mão, irmão. Sua vida está nas mãos dele. Sinta a presença agora onde você está, assim com a mão levantada. Sinta a presença onde você está. Deixa o favor de Deus tomar sua vida agora. Você não precisa de uma canção, você não precisa de nada, você precisa do Espírito Santo. Quantas coisas talvez Deus já falou com você e você se esqueceu. Talvez você pense que não é mais possível. Eu vou dizer para você, mesmo que você não queira, Ele vai fazer. Mesmo que você não queira, Ele vai fazer. Mesmo que você se esconda, mesmo que você vá para um lugar e tente ir para o mais profundo abismo, lá Ele vai estar. Não tem para onde você possa se esconder da presença dEle. Jesus. Alinha os céus com a terra, Senhor. Alinha as nossas vidas contigo, Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus, irmão. Sua vida está nas mãos de Deus. Você nem sabe onde você vai estar amanhã. Você pode estar amanhã num lugar completamente diferente, fazendo uma coisa completamente diferente. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Tem até uma chuva aí para confirmar. Amém? Não se assuste com esse momento que a gente teve aqui. Isso aqui não acontece. Se você está aqui pela primeira vez, a gente não faz isso aqui sempre. A gente não é a igreja da revelação. E o povo gosta muito de revelação. Faz fila para revelação. Tem cara no TikTok que pede Pix. Faz live no TikTok, bota o Pix ali. Quem faz o Pix, ele faz a revelação. Mas daí você fala da Bíblia e as pessoas não querem. Não querem a palavra de Deus, querem a revelação. Amém? Por que as pessoas gostam de revelação, mas não querem ouvir um ensino bíblico? Porque a revelação fala sobre elas, sobre a vida delas. E a Bíblia fala sobre Cristo. E elas querem ouvir falar sobre elas, não sobre Cristo. Por isso que as pessoas querem revelação. Mas a gente descobre que quando a gente entra num nível mais profundo com Deus, a gente descobre que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece a Cristo. E quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente conhece sobre nós e sobre quem nós deveríamos ser. Amém? Então, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus. Isso é uma coisa do crente. Quem aqui é crente? Deixa eu ver. Em Jesus. Crente em Jesus aí. Amém. O crente gosta de falar que ele gosta de fazer a obra de Deus. E aí, os judeus perguntaram para Jesus em João capítulo 6, versículo 28, disseram, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é crer em Cristo. Quando falamos que o grande mistério de Deus é Cristo, e que a grande obra de Deus é crer em Cristo e conhecê-lo, quando a gente fala essas coisas, irmão,
Isso parece muito simples. Parece fácil de fazer. Se vocês quiserem fechar a porta ali, gente, pode fechar, viu? Agora vocês vão ver o que é calor, tá? Tava ruim antes, prepara. Amém? Ó, quando a gente fala que a obra de Deus é crer em Cristo e que nós somos chamados para conhecer Ele, irmão, isso parece muito fácil. A gente olha, não, eu sei, é fácil, eu sei, é fácil. É? Não parece que é fácil? E por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Porque quando Deus fala comigo através da palavra, me dá uma direção, a primeira coisa que eu faço é duvidar. Eu até posso acreditar no primeiro momento, mas no segundo seguinte, já vem aquela dúvida: e rapaz, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que eu preciso viver isso aqui mesmo? Não, mas não pode. Não pode. Será que nós vamos viver tudo isso mesmo? A dúvida vem. Então nós somos muito aptos para desacreditar, muito mais do que para acreditar. Amém? Calma, gente, é só uma chuva. Está todo mundo olhando desesperado para lá. Baixa o portão ali, Fábio. Baixa o portão. Portão não, a porta, sei lá como é que chama esse negócio. Não estava reclamando do calor, agora choveu, vai refrescar. Amém? Não dando goteira, eu sei que tem uma goteira bem ali onde está Noé, ali por ali tem uma goteira, cuidado aí que se começar a pingar. Vamos lá, gente, vamos aqui comigo. Parece simples a gente dizer que a gente precisa conhecer Jesus e acreditar nele. Estão olhando para lá? Meu Deus, gente. Fiquem comigo, pelo amor de Deus. João 17 diz o seguinte, versículo 13: a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa. O que você imaginou que ia ser a vida eterna, gente? A gente fala muito das ruas que vão ser de ouro, né? Que o muro vai ser de jaspe, né? Que vai ter um rio azul. A gente fala dessas coisas. E a Bíblia diz que a nova Jerusalém vai ser dessa forma. Mas a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Essa é a vida eterna. E aí quando eu falo isso, muitas vezes para nós, num primeiro momento quando a gente fala, não, a vida vai ser conhecer Jesus, talvez você se frustre, talvez a gente se frustre. E isso revela o quê? Que nós queremos a vida eterna, ou que nós queremos Jesus, por aquilo que Ele pode nos dar. Quando eu digo que a vida eterna vai ser conhecer Ele, talvez eu me desmotive para essa vida eterna. Ou mais, né? Eu vi pessoas já dizendo, mas a vida eterna vai ser chata, porque a gente vai ficar só adorando, só dizendo santo, 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 santo. Irmão, se eu falo isso, eu nunca tive uma experiência verdadeira com Jesus. Eu nunca tive um momento onde realmente Ele falou comigo e eu sentia a gloriosa presença dEle. Porque quando eu estou diante dEle, irmão, não existe absolutamente nada melhor do que isso. Não existe nenhuma sensação, nenhum pensamento, nenhuma realidade melhor do que conhecer a Cristo, do que estar diante dEle e ver a face dEle. Você está entendendo? É por isso que Jesus diz, a vida eterna é conhecê-lo. Por quê, irmão? Porque em Cristo existe uma infinidade de coisas que nós não conhecemos. Jesus, Ele é infinitamente maior do que a gente pode imaginar.
Então existe muito mais em Cristo para conhecer do que eu posso mensurar, do que eu posso tentar entender, do que eu posso pensar, sonhar. Tem muito mais em Cristo. E os homens passam a vida inteira, na verdade os homens passam eras, entra uma era, sai outra era, e os homens continuam buscando conhecimento, buscando inteligência, buscando sabedoria. Existe uma boa parte de homens que se aplicam em buscar sabedoria, em buscar conhecimento. Aí você vai dizer, não, mas não são todas as pessoas que ficam buscando conhecimento. É verdade que não são todas as pessoas, e na grande maioria das vezes, aquelas que não buscam, desfrutam da sabedoria e do conhecimento daquelas que buscaram. Então alguém teve que estudar para descobrir a energia elétrica, e hoje a gente tem um ventilador, tem a luz, só que a gente não estudou como é que se gera a energia. Talvez até estudou lá no ensino médio, né? Mas provavelmente se estudou, não aprendeu muito, né? A gente não lembra muito das coisas do ensino médio, mas foi ensinado como a energia elétrica é gerada. Mas alguém teve que pesquisar a ponto de desenvolver isso. E a gente desfruta daquilo que essas pessoas buscaram e conheceram, a sabedoria que elas alcançaram. Então, durante as eras, desde criar o fogo, imagina, o fogo aparentemente para nós é uma coisa muito simples, mas no momento que ninguém tinha gerado fogo, ninguém tinha visto fogo, gerar ele era uma coisa difícil. Então todas as descobertas que a humanidade fez, elas demandaram uma investigação, demandaram tempo das pessoas. Hoje tem a tecnologia da inteligência artificial, não sei se vocês já usaram o ChatGPT da vida lá, mas é a coisa do momento é se falar em ChatGPT. Todo mundo pesquisa ChatGPT. Esses dias eu vi que o ChatGPT, ele já está sendo mais utilizado que o Twitter, para ver o tamanho que tomou, a proporção que ele tomou. Então a gente desfruta das coisas que pessoas estudaram, e o ser humano está sempre buscando sabedoria. Aí pensa, todas as coisas que o ser humano conseguiu descobrir, conseguiu aprender de conhecimento e de sabedoria, desde Adão até hoje. Parece muita coisa, né? E é muita coisa. Só que olha o que a Bíblia diz. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Paulo está escrevendo para os Colossenses, está falando sobre os crentes de Laodiceia. Ele diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos com amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Olha isso aqui, toda a riqueza do pleno entendimento. Então o pleno entendimento é uma riqueza, é algo que tem muito valor. Que alcancem com toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então o mistério de Deus, aquilo que está oculto por Deus, aquilo que Deus escondeu, é Cristo. Isso aqui que eu vou falar para vocês, vocês têm que prestar bem atenção, gente, para vocês conseguirem me acompanhar aqui. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então tudo que se pode conhecer e tudo que se pode saber está escondido em Cristo. Você tem noção do que é isso? Nele está contido tudo. E a gente é filho, a gente é herdeiro de promessas de Deus. Nós já somos abençoados com toda sorte de bens, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós temos acesso a todas essas coisas e a gente não desfruta. Por que a gente não desfruta? Porque nos falta maturidade. A Bíblia diz que o herdeiro, quando ele é menor de idade, ele em nada difere do escravo, porque sendo o dono de tudo, não pode usufruir de nada. Por quê? Porque é criança. Ele precisa de um tutor que cuide das coisas para ele, até que ele alcance a maioridade. Mesmo tendo tudo, não consegue viver nada, não consegue desfrutar e aproveitar de nada. Por quê? Porque é criança. Por que muitas vezes nós não desfrutamos das coisas? Por que muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós? Porque nós agimos como crianças. E Deus não pode liberar tudo para uma criança.
E quanto que é um bom método para a gente medir a nossa maturidade? A nossa maturidade em Deus. Quanto mais eu penso que tudo é sobre mim, mais infantil espiritualmente eu sou. Quanto mais eu corro atrás das coisas para mim, mais criança espiritual eu sou. Ah, Jonathan, mas eu estou servindo na igreja. Eu gosto de usar o exemplo da bateria, mas não é nada pessoal, tá? Eu sento aqui, aqui tem um banquinho, né? Eu sento aqui, e aqui eu dou show. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Eu ensaio, eu escuto as músicas, eu tiro certinho, eu uso o metrônomo para fazer, não sei se usa o metrônomo, né? Mas tá, vamos fazer de conta que usa. Eu uso o metrônomo, eu faço tudo certinho. Eu estudo, eu tiro a música em cima, faço tudo, eu sirvo a Deus. Eu chego cedo, porque os meninos ensaiam cedo. Terça-feira eu estou no ensaio, em nome de Jesus, amém, grupo de louvor. Terça-feira, amém, Brian? Terça-feira, em nome de Jesus, ensaio da banda. Estão no ensaio, estão nos encontros que eles fazem deles ali. Estão aqui 5, 4 da tarde para ensaiar, para passar o som. Estão se empolgando em Cristo, amém? Fazendo um show na bateria. Mas no fundo do meu coração, onde só eu enxergo, onde o Marcos não enxerga, ele vê a minha habilidade de tocar. Mas lá no fundo do meu coração, eu gosto de tocar, porque as pessoas olham e acham que eu sou um bom baterista. Então eu quero reconhecimento das pessoas. Eu faço isso para que de alguma forma as pessoas gostem de mim. E isso aqui é só um exemplo, tá? Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Deixa eu largar uma bateria de mão. Vou pegar aqui lá da guitarra. Toco guitarra. Faço solo, faço tudo. Pedaleira cheia de coisa aqui, ó. Isso aqui é um mistério de Deus, essa pedaleira. O dia que eu já falei pro Júnior, o dia que as luzes pifar, a gente pega a pedaleira dele e bota na parede aqui, ó. Vai fazer o mesmo. Vou atender duas coisas com uma só. Faço tudo, mas as pessoas têm que me ver. Eu vou orar, subo aqui para orar, vou abrir o culto. Meu Deus, é uma oração, eu grito, eu berro, eu subo em cima desse negócio aqui, pulo lá no mezanino, dou um mortal para trás e caio aqui, tudo isso orando. É um meu Deus. Mas se ninguém falar para mim que eu oro bem, é como se eu não tivesse orado. Ou se ninguém falar para mim que a oração que eu fiz, ela surtiu algum efeito, é como se eu não tivesse orado. Então, na verdade, eu estou fazendo as coisas para Deus, mas para que o reconhecimento seja meu. O que eu sou? Criança. Por que aí eu falo, meu Deus, mas eu sirvo a Deus, eu venho, eu toco, eu canto, eu cuido das crianças, eu fico na portaria, eu limpo a igreja, eu prego na rua, eu faço tudo. Por que eu vivo todas essas lutas? Porque às vezes eu estou fazendo isso para massagear o meu ego. Porque se alguém não me elogia, eu fico chateado. E sabe, irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, não está nem no esboço. Deus colocou no meu coração isso aqui agora. Por quê, irmão? Porque Deus quer nos levar para um outro nível. Ele quer nos levar para um outro nível. Ele quer que a gente consiga acessar coisas que já estão disponíveis para nós, mas que a gente não acessa. Por quê? Porque o herdeiro, mesmo sendo o dono de tudo, enquanto ele não completa a maioridade, ele em nada difere de um escravo. Eu preciso entender que não é sobre mim. Segunda coisa que faz eu me tornar uma criança espiritual. Tudo que eu quero, esse primeiro ponto que eu falei, de querer tudo para mim, de tudo sobre mim, não está ali. Segundo ponto que eu vou falar aqui também não está ali. O que faz eu me tornar uma criança espiritual e não conseguir alcançar tudo isso que já está em Cristo? Querer todas as coisas, segundo ponto, querer todas as coisas para essa vida. Se toda a minha preocupação, se toda a minha motivação, se tudo o que eu faço está relacionado com essa vida, eu ainda sou uma criança espiritual. Você está entendendo? Irmão, a vida eterna é conhecer Jesus.
Esse papo que eu estou dando para vocês aqui, isso aqui é um negócio profundo, gente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso subir aqui e pregar. Pregar. Posso botar um palanque ali na rua, pregar. Muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão, meu Deus. Mas aí eu não tenho tempo com Deus. Isso é uma coisa que Deus me cobra muito. Eu estou sempre pensando que eu deveria ter mais. Eu não tenho tempo com Deus. Eu não sei me relacionar com Ele. Eu não sei quando Ele fala e quando Ele se cala, quando Ele direciona, quando Ele não direciona. Eu não consigo ouvir Deus. Eu não tenho sensibilidade para ouvir Ele falar. Por quê? Porque eu não me relaciono com Ele. Eu faço muitas coisas para Ele, mas não me relaciono com Ele. Se eu passar a vida toda, e aqui eu não estou dizendo que não tem que pregar o Evangelho, pelo contrário, nós temos que pregar o Evangelho incessantemente, quer seja dia, quer seja noite. Mas isso não substitui o nosso relacionamento com Jesus. Por quê, irmão? Porque, deixa eu falar uma coisa, quando Jesus voltar, irmão, você não vai pregar para mais ninguém. Você está entendendo? Você gastou a vida inteira pregando e não no relacionamento com Jesus. Quando você se casar com Ele, você vai ter um noivo que você não conhece. Porque você passou o tempo inteiro fazendo uma coisa que você nunca mais vai precisar fazer. Eu sou uma pessoa de fé. E você ter fé, eu quero que vocês entendam e discernam o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não é para pregar, pelo contrário, tem que pregar. Mas eu estou falando de prioridade. E o herdeiro, ele alcança a maioridade quando ele entende a prioridade. Esses dias eu vi o Theo Hayashi falando isso. Até a fé, irmão. Nós temos fé, amém? E nós temos que ter cada vez mais fé, amém? Em nome de Jesus. Mas no céu, irmão, você não vai precisar de fé. Sabia que você não vai precisar de fé? Hoje eu preciso de fé para acreditar que Deus enviou Jesus Cristo. Mas quando eu estiver olhando Ele face a face, eu não vou precisar de fé, porque eu estou vendo. Você está entendendo? Então tem algumas coisas que a gente vive nessa terra que são para essa terra. Mas a prioridade não pode ser as coisas dessa terra. E vocês viram que eu fui num ponto profundo. Eu nem falei em dinheiro, nem falei em carro, nem falei em que todo mundo fala hoje aí, que gosta bastante de falar. Eu preciso pensar nas coisas celestiais. Eu preciso pensar em Deus, na sua expressão mais verdadeira. Jonathan, mas aí tu está falando de uma coisa que na Bíblia até está bem escondido. Está escondido mesmo. E o que Paulo disse? Todo o mistério de Deus é Cristo. E nele estão escondidos todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria. E está tudo a uma oração de distância de nós. Mas a gente acaba orando por coisas dessa terra. Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo, não fique bravo comigo. Não, o pastor disse que não é mais para pregar o Evangelho. Não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, você tem que pregar muito o Evangelho. Nós temos que pregar muito o Evangelho. E nós temos que ter muita fé. Amém? Mas nós temos que nos relacionar com Ele. Em primeiro lugar, conhecer Ele. Deixar Ele falar com a gente. Deixar Ele nos mudar. Deixar Ele, sabe, transformar. Antes de ler a Bíblia, irmão, ore e fala assim: Deus, me mostra um defeito meu. Esses últimos dias eu tenho feito essa oração. Deus, me mostra um defeito meu. Quando eu ler a Bíblia. Até nem compartilho com a Jéssica, porque se eu disser para ela: ó, Deus me mostrou esse defeito, ela vai dizer assim: viu, eu já tinha te falado. Isso eu já sabia, não precisava ter lido a Bíblia, eu mesmo te falava. A gente tem que ler a Bíblia e procurar defeito em nós, irmão. O problema é que a gente lê a Bíblia e quer encontrar defeito nos irmãos. A gente quer encontrar defeito nas pessoas, no outro ministério. Deu um probleminha. A gente quer ler a Bíblia, irmão, e quer encontrar tudo, quer encontrar defeito no irmão, na outra igreja. Porque a outra igreja é isso, porque aquele pastor lá não deveria estar pregando, porque não sei o que, não sei o que. Irmão, lê a Bíblia e procura defeito em si mesmo.
procura defeito em si mesmo. E nós vamos achar, irmão. Se nós procurar, nós vamos achar em nome de Jesus. Vou fazer um pacto com vocês. Essa semana nós vamos ler a Bíblia e vamos procurar defeito em nós. Amém? Você consegue fazer isso comigo essa semana? Levanta a mão aí quem vai fazer isso. Vamos ver, eu quero ver o compromisso de vocês. Eu quero ler a Bíblia e quero procurar defeito em mim. Em mim, não nos outros. Amém? Então tá. Por quê, irmão? Porque o nosso processo de maturidade tem muito disso. A gente entender os nossos defeitos. E Deus mudar essas coisas em nós. E Ele está fazendo, irmão. Ele vai fazer. A grande verdade é que se você não quiser, Ele vai fazer do mesmo jeito. Essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente se para e se pergunta, cara, eu nem sei por que eu estou aqui sentado. Porque Deus quis. Eu nem sei porque eu estou aqui. Eu nem queria. É porque Deus quer, irmão. É porque Deus quer. Deus quer transformar a nossa vida. Diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. É isso que eu preciso. Ser transformado. Mas para eu ser transformado, irmão, eu preciso encontrar o que está errado. Amém? Meu Deus, já é 9 horas quase. O mistério de Deus é Cristo. Tudo que Deus quis ocultar, tudo que Deus quis esconder, todo o seu mistério e também toda a sua revelação estão em Cristo. E aqui, para que Deus pudesse se revelar, para que Deus pudesse se revelar nesse mistério, porque até o nome da nossa igreja fala sobre isso, né? Um mistério que esteve oculto por séculos, mas agora Deus nos revelou, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério que esteve oculto. E por que esse mistério esteve oculto? Porque Deus falava de uma forma que não era tão clara para os judeus, sobre um Messias. E o povo esperava um Messias rei, um Messias poderoso, um Messias grandão, bonitão, talvez que nem Saul, vitorioso que nem Davi, sábio que nem Salomão, rico que nem Salomão. Eles pensavam num Messias que ia acabar com o império de Roma, ia devolver o reino para eles. Então, Jesus precisava se revelar como o Messias. Só que para Jesus poder se revelar como o Messias, irmão, Ele teve que inverter a coisa. Sabe a ampola que está toda cheia embaixo e a gente vira? Jesus teve que virar tudo. Jesus teve que reduzir tudo a nada. Ele teve que reduzir tudo ao pó. Para que Jesus, por exemplo, pudesse destruir a estrutura do orgulho, Ele veio manso e humilde. Para que Jesus pudesse destruir a estrutura da religião, Ele veio amigo de pecadores. Para que Ele pudesse destruir a estrutura da vaidade, Ele veio e nasceu numa manjedoura. E entrou como um rei, montando um jumentinho, que nem era dele. Ele teve que trocar, inverter a lógica das coisas. Eles esperavam um grande rei, um rei poderoso. A única coisa que eles não esperavam, irmão, era um rei crucificado. Era a única coisa que eles não esperavam. Por isso que a Bíblia diz que Cristo crucificado era escândalo para os judeus. Jesus precisou inverter tudo, irmão. Teve que inverter tudo. Isso é o que acontece com a gente. Muitas vezes, para a gente entender o que Ele quer fazer na nossa vida, e para dar essa virada que Ele quer dar na nossa vida, Ele precisa fazer a gente virar a nossa forma de pensar. Inverter tudo. Tudo que talvez eu achei que fosse assim, talvez não seja. E será que nós estamos prontos para essa virada? Para Deus pegar tudo que a gente acha que sabe, destruir, reduzir ao pó e construir algo que Ele fez do zero? Porque nós somos muito cheios de razão. Mas quando Jesus vem e mostra que não é do jeitinho que a gente quer, não é do jeitinho que a gente gosta, a gente se irrita, a gente bate perna, a gente chora, a gente não sei o quê. Mas Deus talvez só está querendo fazer você enxergar de uma outra forma. Talvez Deus só quer fazer você ampliar a visão.
Às vezes ele tem que trazer o seu problema para fora. Tem que trazer a sua ruindade para fora. Jesus disse assim, ele estava na Galileia e ele ia para Jerusalém. Eu vou pregar aqui, gente, tá? Vocês deixam eu pregar um pouquinho mais hoje? Amém? Ele falou assim, eu tenho que ir para Jerusalém. Galileia lá em cima, Jerusalém lá embaixo. O que tem no meio? Samaria. E aí Jesus disse, nós temos que passar por Samaria. E aí o que os samaritanos fazem? Não querem receber Jesus. E Jesus em tudo estava trabalhando com os seus discípulos. Eles disse, vamos passar por Samaria. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. O que os discípulos, aqueles que estavam caminhando com Jesus, o que eles disseram? Senhor, quer que a gente ore e mande descer fogo do céu para consumir aqueles samaritanos? Jesus estava treinando o coração deles. Aí o que Jesus fala na sequência para eles? Sabe que, eu vou contar para vocês uma história. Jesus fala para eles. Tinha um homem que estava indo, e ele foi roubado, e ele ficou muito machucado, a ponto de quase não sobreviver. E vinha andando um sacerdote, e o sacerdote passou de largo, ele se distanciou, faz de conta que não viu aquele cara, passou por ele e foi embora. Depois vinha um levita, e o levita, os religiosos, os bonzão, os que sabiam tudo, os que esperavam um rei, os que diziam que os outros não podem, olharam o cara, não posso, tem que passar por aqui, porque você é pecador, você nem podia estar aí, passa. E sabe o que Jesus disse? Que na sequência, sabe quem vem? O samaritano, aquele que eles queriam descer fogo, e pega aquele cara, e leva ele para uma estalagem, para um lugar, para um hotel, e cuida dos ferimentos dele, e paga a estadia dele, e diz para o cara da hospedagem, o que tiver que gastar, pode gastar, depois eu pago. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vocês têm que trocar a mente de vocês. A mente de vocês está muito pronta para acusar, está muito pronta para mandar fogo, e está bem pouquinho pronta para ajudar, está bem pouquinho pronta para estender a mão. Tem muito trabalho a ser feito, Jesus estava dizendo para eles. E sabe o que acontece? A gente vê nas Bíblias escrito a parábola do bom samaritano, né? Só que Jesus em momento algum falou que aquele samaritano era bom. Por quê? Porque parece que os samaritanos são maus, e aquele era bom. Jesus não disse que aquele homem era bom, que ele era um bom samaritano. Não, ele era um samaritano, que entendia, que passou da fase de pensar só em si. O homem que está na fase de pensar só em si, irmão, ele olha para o outro e diz que o outro não pode, porque está pensando em si. Ele vê alguém caído, e ele não tem tempo para juntar, porque está pensando em si. Ele está seguindo o seu caminho. Se ele precisa passar por um lugar e não recebem ele lá, ele manda descer fogo dos céus. E sabe o que é mais interessante? Que esses mesmos discípulos que não passaram por Samaria, que os samaritanos não quiseram receber eles, e que queriam descer fogo do céu, quando eles tiveram a oportunidade de entrar em Samaria, não pregaram para ninguém, não converteram ninguém. Vocês estão entendendo? Então cuidado para não ser o discípulo que está do lado de Jesus, mas que quer mandar fogo, e quando está diante de alguém, daqueles que a gente pensa ser pecadores, não estende a mão para ajudar. Aí o que Jesus faz? Chama uma mulher e fala para ela, eu sou o Messias. E aquela mulher que não podia nada aos olhos humanos, aqueles que diziam, não, essa aí não pode, porque ela já teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Essa mulher, Jesus disse assim, eu sou o Messias. E ela voltou na cidade e pregou para todo mundo o que os discípulos não tinham feito.
Então, irmão, não é sobre o que você acha que alguém pode ou não pode. É sobre quem Deus escolhe. É sobre como Deus escolhe fazer. E não é eu que determino isso. Mas quem está pensando em si, tem muito tempo para dizer que o outro não pode. Tem muito tempo para dizer, você não pode, você nem deveria estar aí. Mas nós aqui, vamos olhar para nós. Nós vamos olhar para nós. Eu vou olhar para mim. Você vai olhar para você. É por isso que na ceia Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Só que a igreja nunca entendeu isso, porque a igreja está sempre querendo examinar o outro. É sempre o outro. É sempre o outro. Não, ali não pode, aquele ali não pode. Não, aquele ali está em pecado. Não, aquele ali não sei o quê. Aquele outro não sei o quê. Aquele ali não sei o quê. Examine-se o homem a si mesmo. E assim beba do cálice. Amém? Só que isso que eu estou falando aqui, irmão, bagunça a cabeça dos religiosos. Só que Jesus veio e bagunçou a cabeça dos religiosos. Certamente, 1 Coríntios capítulo 1, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí Paulo está dizendo assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Eu falei, os homens passaram eras buscando sabedoria. Passaram anos e anos e anos buscando conhecimento. E Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que eram muito sábios com a sua sabedoria não conseguiram reconhecer que Deus estava diante deles. Porque estavam muito sábios. Porque estavam muito cheios de conhecimento. Os homens que tinham muito conhecimento, que tinham muita sabedoria, eles estavam ano após ano entrando no Santo dos Santos e oferecendo uma oferta de sacrifício pelo pecado para um lugar, irmão, que não tinha arca. Eles abriam a cortina e entravam para dentro de um lugar que não tinha arca. Só que Jesus rasgou o véu quando Ele morreu na cruz. Ele rasgou o véu de cima a baixo para nos dar acesso à sua presença. Amém? Mas também para mostrar para os religiosos que dentro daquele lugar que eles estimavam tanto, não tinha uma arca. Por quê? Porque a arca estava pregada na cruz. Mas a sabedoria não deixou eles entender isso. O conhecimento que ele tinha não deixou eles entenderem isso. Que Deus me livre de ser tão sábio, de dizer que aquele não pode, que aquele não pode, que esse não pode, e não conseguir enxergar o que Deus está fazendo. E não enxergar que Deus não está mais aqui, Ele está lá. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Aí Paulo diz, porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós que fomos chamados, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmão, todo o tesouro de riqueza de conhecimento está em Cristo. Eu sei que você gosta de assistir uma palestra, você gosta de assistir um culto, onde o pastor vem e fala um monte de coisa, de conhecimento para você, mas irmão, o conhecimento está em Cristo. Ele está lá no seu quarto, esperando você entrar, fechar a porta, colocar um louvorzinho, que não fale de você, um louvorzinho que fale dele, e ore, e busque Ele, para Ele se revelar, para Ele falar. A sabedoria e o conhecimento estão em Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmão, Jesus veio para ressignificar, Ele veio para dar um reset, Ele veio para formatar tudo. Tudo como as pessoas pensaram, Ele veio para dizer, cancela isso, a partir de agora é diferente. Isso buga o cérebro da religião, irmão. A religião se perde nisso. Porque a religião gosta de quê? Gosta de dizer o que você pode comer e o que você não pode. O que você pode beber e o que você não pode.
Qual é a roupa que você tem que colocar? É a roupa que você não tem que colocar. A religião diz que sábado não é dia de curar. E Jesus veio para quebrar isso, irmão. Veio para dizer, a religião está pronta para dizer, se você comer isso aí você está impuro. Jesus veio para dizer, o que contamina no homem não é o que entra nele, é o que sai dele. Porque do coração do homem procedem as fontes de vida. Então é o que está no seu coração que está dizendo se você está impuro ou impuro. Está puro ou impuro. É o que está dentro de você. E sabe o que é mais louco nisso tudo? É que quando Jesus vem e a luz dele se abre sobre nós, irmão, e ele olha dentro do nosso coração, tem impureza para tudo que é lado, dentro de todos nós. Só que a religião pensa o quê? Não, se por fora tiver tudo bem, a família está bem, estão vindo na igreja, olha aí, estão servindo, vieram até com a Bíblia na mão, estão dando dízimo, meu Deus, estão dando dízimo é avivamento, estão dizimando avivamento, está tudo bem. Mas no coração, irmão, tem desejo que não deveria ter, tem avareza que não deveria ter, tem orgulho que não deveria ter. Então não importa estar todo bonitinho por fora, está pregando o evangelho, se o coração está cheio de orgulho, cheio de planos pessoais, de conquistar o mundo para si mesmo. Todos nós temos impurezas, todos nós somos impuros diante de Deus. É por isso que Deus não nos olha pelos nossos pecados, Ele nos olha pelo sangue de Cristo que está sobre nós, e pelo poder do perdão que Jesus emanou na cruz do Calvário. Então não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo já fez, é pela capacidade que Cristo tem de me justificar. Irmão, se você está tentando se justificar, para! Você está tentando dizer que a sua santidade, para! Você não tem santidade nenhuma. A santidade que você acha que tem, aquela que funciona na sua vida, ela é de Deus, não é sua. Senão daqui a pouco você vai entrar lá no céu, e no livro da vida onde está escrito seu nome, você vai querer assinar do lado como autoria, porque você foi muito bem, foi um cara que cumpriu todos os preceitos, todas as obediências, fez nada, irmão. É o sangue de Jesus que nos purifica e nos capacita de viver uma vida agradável a Deus. O sacrifício que nos dá acesso não é o que eu faço, é o que Ele fez. Você está entendendo isso, irmão? Então Jesus veio e mudou toda a forma de pensar. É por isso que Ele não falou assim, para você conseguir ter uma vida eterna, para você conseguir fazer a obra de Deus, você tem que limpar um carneiro e deixar ele muito bonitinho, e esse carneiro ele tem que ser perfeito, novilho, ou tem que ser um novilho cevado, você tem que fazer uma oferta assim, a sua roupa tem que estar limpinha, o não sei o que tem que estar pendurado, o filactério não sei o que, e aí você fazendo tudo certinho, no dia certinho, você vai ser aceito. Não, Ele veio para acabar com tudo isso, e para dizer assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a obra de Deus é essa, que creiam naquele que por Ele foi enviado. Essa é a obra de Deus, esse é o caminho de Deus. Jesus disse, quem crê em mim não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então se eu creio nele, eu sou justificado por Ele. Mas e as minhas ações? Ele vai mudar as minhas ações. E eu vou começar a achar que eu quero não fazer mais tal coisa. Tal coisa que eu fazia, eu já não quero mais fazer. E aí qual que é o problema do orgulhoso? Que se antes ele era promíscuo, que agora ele não é mais, ele acha que foi ele que mudou. Eu vivia na promiscuidade, agora não vivo mais. Glória a Deus, eu sou muito obediente. Irmão, foi o sangue de Jesus que fez você parar de ser promíscuo, não você. Você era avarento e agora não é mais. Não foi você, foi Jesus que tirou isso do seu coração. Então para de trazer o mérito para si. E deixa o mérito com Cristo. Porque é Ele que faz todas as coisas. Todas as coisas estão na mão dEle. Ele transformou tudo, irmão. Ele é a resposta para tudo.
Se eu não falar os últimos versículos, vocês vão dizer que o título que eu coloquei não faz nem sentido. Deixa eu continuar aqui para nós acabar. Tinha muito mais coisa para falar, tá, gente? Mas a mensagem de Cristo foi: esqueçam tudo, eu sou a resposta. Tu não precisa mais ser o bonzão, não, eu sou a resposta. Não precisa mais correr atrás de tudo, não, eu sou a resposta. Me busca, procura em mim que você vai encontrar. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e há de vir, aquele que criou todas as coisas com a sua palavra poderosa. Não está no poder do homem, está no poder de Deus. Então, irmão, você está se sentindo sem vida? Eu estou sem vida, eu me sinto sem vida. Você está procurando no lugar errado. Está procurando nos relacionamentos. Está procurando sei lá onde. Se você se sente sem vida, Jesus disse, João 5, 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E quem que passou da morte para a vida? Aquele que fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, é todo perfeitinho, e agora, meu Deus, olha só, é o Jesus Cristo 2, o retorno. Não? O que diz aqui? Sobre quem é que tem a vida? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você tem que crer em Jesus, irmão, e conhecer Ele. É só isso. Ele é a resposta para todas as coisas. Você está se sentindo seco daqui a pouco. Seco, parece que nada satisfaz você. Você está com sede e fome de algo. Você busca satisfação em muitas coisas e não encontra satisfação em nada. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. O que você tem que fazer para nunca mais ter sede? Para nunca mais ter fome de nada, irmão? Vá até Jesus e creia nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa diferente disso, irmão, não é Evangelho. Jesus é antes de tudo, antes de todas as coisas. Jesus, ele disse, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Foi isso que ele falou para esses religiosos. Jesus estava ressignificando tudo, irmão. Ele estava botando abaixo as estruturas dos judeus e dizendo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eles disseram, mas não pode, porque Moisés, ele falou assim, aqui diante de vocês está quem é maior do que Moisés. Jesus veio para quebrar tudo da estrutura que os religiosos tinham. E lá em João 17, versículo 5, ele diz, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Não ser justificado, ser amado por um Deus que criou todas as coisas, que estava antes que o mundo fosse criado. Talvez você está buscando felicidade no lugar errado. Talvez você está buscando satisfação no lugar errado. Talvez você está buscando justificação no lugar errado. Santidade gerada a partir de mim mesmo é orgulho religioso. A santidade, ela é gerada em Deus. E é isso que eu quero, irmão. Que Jesus crie um modelo para mim e que eu caminhe naquilo que Jesus tem para a minha vida. Jesus veio quebrar a estrutura da religião. E eu sei, irmão, a estrutura da religião está sempre pronta para apontar o dedo para você e dizer as coisas que você já fez. Ah, mas você fez. Não, aquele ali fazia isso, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquele outro. Tem dois que gostam muito disso, irmão. A religião e o Satanás. Gostam de falar do que você já fez. Mas Jesus não está falando, não quer falar do que você já fez. Ele só quer que você se lembre de onde você já esteve, para você nunca mais voltar lá. Você tem que saber de onde você caiu. Ele fala, lembre-se de onde caiu. Mas ele está falando sobre o que você está fazendo hoje. Ele disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Venham hoje. Ele não fala, venham os que um dia estiveram. Venham hoje, os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou aliviar. Então Jesus quer conversar com você sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Ele não quer conversar sobre o seu passado. Ele quer que você se arrependa do seu passado e mude as suas práticas.
Ah, mas é um passado recente, foi 1 ano atrás, 2 anos atrás. Amém, irmão. Vamos orar, vamos se arrepender e vamos viver uma vida nova. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Eu vou acabar aqui, porque senão nós vamos até amanhã. Se vocês estão com calor, vocês não têm noção do quanto eu estou. Nós vamos orar. Jesus é a resposta, irmão. Jesus é a resposta para todas as perguntas que você tem dentro de você. E eu vou te falar uma coisa ainda mais forte. Escute. Jesus é a resposta para as perguntas que você ainda não tem. Tem várias perguntas que você ainda não chegou a hora de ter. E Jesus é a resposta para essas perguntas também. Então, se você buscar realmente conhecer Ele, se entregar para Ele e crer nele, talvez você nem chegue a precisar fazer essas perguntas para Ele. Que você vai encontrar a resposta antes da pergunta aparecer. Você crê nisso? Amém? Então eu vou pedir que você feche seus olhos agora, porque a gente vai orar e a gente vai clamar a Jesus, para que a glória dele se manifeste nos nossos corações, nas nossas vidas, e que a gente realmente venha a buscar essa vida de crer realmente nele e de conhecê-lo, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, para que a gente possa realmente entrar em lugares em Deus que nós ainda não entramos, entrar em partes de Cristo que nós ainda não entramos, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós vamos mergulhar, nós vamos entrar nesse lugar. Jesus é a resposta para as nossas perguntas. Talvez Ele não está respondendo porque a gente está fazendo a pergunta errada. E até isso a gente vai encontrar nele. Até esse direcionamento a gente vai encontrar nele. Eu peço que você feche os seus olhos e agora você comece a conversar com Ele.